Oi pessoal, como vão? Meu nome é Morgane Leite, eu vou iniciar a palestra Bibliometria com R, aplicação e uso do pacote Bibliometrix. Essa apresentação ela vai ser feita em duas partes, tá? A primeira parte eu vou apresentar e a segunda um dos integrantes, o Eduardo Janguta, vai dar continuidade. Essa aqui é a nossa equipe completa, somos 4. Esse aqui é o Eduardo Janguta, que vai apresentar a segunda parte para vocês. Essa é a Lauren Rodrigues. Essa aqui sou eu, Morgane Leite, e essa é a Natália Ferreira. Todas nós somos alunos do programa de pós-graduação em administração da UF. Vou começar a contextualizar aqui a pesquisa para vocês. Essa apresentação aqui, ela vai originar uma pesquisa. E aí é importante mostrar para vocês do que vai ser essa pesquisa. Eu vou apresentar o tema feminismo para vocês, mas é só para contextualizar, tá? Porque o objetivo principal dessa apresentação é explicar para vocês como a gente utiliza as ferramentas para fazer essa bibliometria. Para começar, o feminismo é basicamente a segregação sexual que ocorre como fenômeno mundial, tá? E aí o objetivo é criticar a subordinação das mulheres pelos homens. E aí, esse tema, ele possui diversas perspectivas, tá? A gente tem o feminismo liberal, radical, psicanalítico, o marxista, o socialista. E aí é importante dizer que não existe só uma forma simplista de definir o que é feminismo. A gente tem diversos vieses para exemplificar, tá? E aí vou explicar para vocês como é que funciona brevemente a metodologia da bibliometria, tá? O objetivo é o mapeamento da produtividade científica. E aí, nesse mapeamento, a gente apresenta a dinâmica, as evoluções e as tendências dessa pesquisa, ou de temas, ou de disciplinas, autores, países ou instituições. Então, o objetivo é dar uma visão geral de determinado estudo. A gente tem que observar também a importância da sistematização para a bibliometria, porque ela precisa atender a um princípio muito importante que é o da replicabilidade. Esse princípio ele vai permitir que outras pessoas perpassem pelo mesmo caminho que a gente e cheguem ao mesmo resultado. Então, quanto mais informações que a gente der sobre esse caminho, maior vai ser a possibilidade de replicabilidade e maior vai ser a sistematização. Então, a sistematização e a replicabilidade, quanto maior, melhor, tá? Então, normalmente, a bibliometria ela resulta em por exemplo, um ranking com os temas mais publicados em determinado período. Ela pode resultar também quais revistas publicaram determinado tema. A gente pode ver também um gráfico de tendência, como, por exemplo, qual foi a frequência de publicação de determinado tema anual. Então, ou seja, em 2019 foi muito publicado sobre feminismo. Já em 2020 a gente publicou menos. E aí, enfim, a gente tem que dar uma visão geral e as informações elas são diversas, tá? Vai depender do nosso objetivo, da mensagem que a gente quer passar. Então, não é exatamente um livro de receitas, uma bibliometria, tá? Eu vou ensinar para vocês como que a gente faz a coleta de dados. Aqui a gente descreveu da melhor forma possível como que a gente fez as pesquisas. Eu não vou conseguir explicar para vocês, descrever totalmente o passo a passo de cada uma delas. Mas eu vou diminuir aqui, porque a gente vai voltar algumas vezes nessa tabela. Eu vou explicar para vocês o principal, que é acessar a plataforma Café, acessar as bases de dados Scopus e Web of Science e vou fazer aqui a primeira parte da coleta de dados, tá? A primeira e segunda parte dessa coleta de dados do Scopus e Web of Science. Vamos lá, primeiro eu fiz a pesquisa da plataforma Café no Google. Essa aqui é a página que vai abrir. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar aqui e vai identificar a sua instituição. A minha é a UF, tá? Então, vou selecionar e vou clicar em enviar. Aqui você coloca, no meu caso é o meu CPF, que vai estar apagadinho aí para vocês, e a minha senha. Esse aqui é o seu login, tá? Normalmente quando você faz o primeiro login, ele abre uma nova página e aí você pode colocar os seus dados.
E aí, da próxima vez que você for logar, ele vai pedir esses mesmos dados para você fazer o login. Então, ó, vai abrir essa página aqui. O que você vai fazer? Você vai entrar em base, vai clicar em base, e aí primeiro você vai pesquisar a base que você quer. Aqui, olha, a gente tem o Scopus e o Web of Science. Vou pesquisar o Scopus primeiro para vocês. Tá vendo? Eu não precisei terminar, mas aqui eles dão uma sugestão: enviar. Você vai fazer a mesma coisa com o Web of Science, tá? Ó, Web of Science. Você seleciona também a sugestão: enviar. Aqui eu vou pesquisar só os Scopus para vocês e vou abrir ele. Aí, olha, abriu essa página aqui. Esse aqui é o link dos Scopus. Você clica aqui e ele vai te redirecionar para a página dos Scopus. Essa aqui é a página inicial dos Scopus. Primeiro, a gente vai fazer a pesquisa pelo termo Feminism and Management. Então, como eu disse, eu não sei, eu não lembro se eu cheguei a falar com vocês, mas a gente fez um recorte temporal também de 2001 a 2020. Essa informação também vai ter que estar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui Feminism, entre aspas. A gente vai adicionar outro campo de pesquisa, tá? Que é o Management. E aqui você vai colocar o recorte temporal, que no nosso caso, pelo menos, vai ser de 2001. Vai ser de 2001 a 2020. Por que a gente não faz até 2021? Porque isso pode enviesar o nosso resultado. Em 2021, a gente ainda está no mês 5. Então, a gente não tem o quantitativo total do ano. A gente tem todas as publicações até o mês 5. Então, isso pode trazer resultados como, por exemplo, 2021 não foi um ano produtivo para determinado tema. Quando, na verdade, não é isso. Na verdade, o ano ainda está em andamento e as publicações ainda estão em andamento. Então, a gente sempre tenta excluir o ano que a gente está, ok? E aí, a gente vai fazer a pesquisa. Ó, fizemos a pesquisa. O que a gente vai fazer? Esse aqui foi o resultado, tá, gente? Isso aqui são vários documentos sobre os temas que a gente pesquisou. A gente vai selecionar todos, vai clicar em All. E aqui, no meu caso, está escrito BibTeX Export. Eu acho que vai estar escrito só Export. No meu tá aparecendo BibTeX Export porque eu já pré-selecionei a opção BibTeX. Mas aí eu vou mostrar para vocês o que abre quando você clica no Export. Ó, vai abrir essa página aqui. No meu caso já está selecionada BibTeX. Mas aí, quando você clica, acho que está selecionada outra opção, eu não me lembro qual. Mas aí você vem e seleciona BibTeX, tá? E seleciona essas 3 primeiras informações que para uma bibliometria são as mais importantes. Talvez você queira utilizar essas informações aqui, mas nós não vamos utilizar, tá? E aí você vai clicar em exportar. Aí vai fazer o download, ó, vai abrir aqui. Eu já baixei várias bases. Vou salvar. Pronto, a gente já tem a primeira base de dados. A gente tem o primeiro documento com os arquivos da base de dados Scopus. Web of Science, vou abrir aqui agora. A mesma coisa, ó. Coloquei Feminism aqui, adicionei outra linha e coloquei Management. Esqueci de colocar entre aspas. E aqui a gente vai fazer aquele recorte temporal que eu já havia falado para vocês. Aqui a gente vai colocar intervalo de anos personalizado. Lembrando que esse aqui é outra base de dados. Esse aqui é o Web of Science, tá? Não é o Scopus. Aí aqui eu vou colocar 2001 a 2020. E vou fazer a pesquisa também. A gente teve um resultado de 273 pesquisas. O que a gente vai fazer para exportar toda essa base de dados aqui para o computador, para a gente analisar depois no R? Selecionar... Não, acho que aqui a gente vai exportar. Outros formatos de artigo. E aqui, nos registros, a gente vai selecionar do 1 até o 273, tá? Que foi o total que a gente conseguiu. E aqui você seleciona o formato, tá? Que é a mesma coisa, BibTeX, sempre BibTeX. Vou selecionar BibTeX e vou clicar em exportar. Prontinho. Agora eu tenho... Eu posso renomear, mas eu não vou fazer isso, tá? Mas eu posso renomear. Vou salvar aqui. Pronto, eu já tenho as duas bases, o resultado das 2 pesquisas baixadas no meu computador para extrair para o R para fazer a bibliometria. Aqui a gente utilizou também a pesquisa termo feminismo e aí a gente selecionou, cadê? A gente selecionou essa área aqui, Business Management and Accounting. Selecionou isso aqui, a gente limita aquela informação ali que você deu e pronto, faz a mesma coisa, seleciona
e exporta o BibTeX. Mesma coisa. E aqui no Web of Science, ó, a gente pesquisou feminismo apenas, sem management, e a gente limitou a essas áreas aqui, que eu já deixei aberta aqui para vocês verem como é, ó. A gente limitou a área Business, Industrial Relation Labor e Public Administration, tá? Então, gente, ó, a próxima etapa é com o colega Eduardo. Que é a aplicação e uso do Bibliometrix e sua função no BiblioShine. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Podem voltar ao vídeo quando quiserem. E é isso. Obrigada a todos. Até mais. E aí, pessoal, meu nome é Eduardo Janguta, sou estudante do mestrado em Administração lá da UF, Universidade Federal Fluminense, PPGAD. E estou aqui para dar continuidade à palestra que estava sendo apresentada pela minha amiga Morgane Leite. Essas foram as nossas referências bibliográficas do trabalho, o artigo da professora Marta Carlas e Linda Smirsic sobre o ponto de vista da mulher, abordagens feministas em estudos organizacionais, que é o capítulo 10 do Handbook. Vocês podem também estar acessando essa entrevista com as autoras se vocês tiverem maior interesse sobre o tema. E também o artigo do Máximo Aria e do Cucurulho sobre o Bibliometrix, que está disponível aqui também na internet, no Journal of Informatics. Então vamos ao R, pessoal. O primeiro passo, eu tenho que instalar ou selecionar o pacote Bibliometrix na minha biblioteca. Eu posso selecionar ele aqui, se eu já tiver no meu pacote, ou eu posso, através do comando library bibliometrix, entre parênteses, ou instalá-lo aqui nessa opção, nessa caixinha com essa setinha para baixo, e procurar por ele aqui no CRAN. Primeiro eu tenho que importar as minhas buscas. Para importar, eu crio um vetor determinando o caminho dela, ou seja, o meu disco local C, salvo na minha pasta chamada buscas, e o nome do arquivo que eu quero importar, na verdade. Crio outro vetor, o nome da busca que eu quero, no caso busca 1, através do comando convert to dataframe, abro parênteses, coloco o nome do vetor que eu determinei o caminho, no caso caminho 1, que é onde está meu arquivo, vírgula, o comando debsource igual, entre aspas, o nome da base de dados que eu estou pesquisando, no caso dessa primeira busca é o Scopus, e da segunda busca eu já coloquei o Web of Science, que é o nome da onde eu tirei o meu segundo arquivo, e também uma vírgula com o formato do arquivo que eu tenho, que no caso é BibTeX. Vou importar a minha primeira busca, 584 objetos com 39 variáveis, e vou repetir isso para a quantidade de buscas que eu tenho. Agora eu tenho que unir todas as minhas buscas numa única base de dados e remover os duplicados. Crio um novo vetor, que no caso eu vou chamar de união das buscas. Mesma coisa dos comandos anteriores, e o comando que eu quero, merge deb sources, abro parênteses, coloco todas as minhas buscas separadas por vírgula. Quantas buscas eu tiver, eu vou colocar elas separadas por vírgula. Depois eu coloco mais uma vírgula com o comando remove.duplicated igual a true para remover todos os meus arquivos duplicados dessa base de dados que eu estou criando. Ele já identificou para mim 541 resultados duplicados, e agora eu vou exportar meu arquivo no formato CSV na pasta buscas, que está salvo no meu disco local C, através do comando write.csv2, abro parênteses, coloco o nome do vetor da base de dados que eu criei, que foi a união de todas as buscas, que é o vetor que eu quero gerar uma base de dados CSV, determino com vírgula igual, file igual, o caminho e aonde eu quero salvar e o nome do meu arquivo. No caso eu quero export from rcsv, já vai criar um arquivo aqui CSV com todas as minhas buscas unidas, e eu vou abrir agora a minha interface gráfica BiblioShine para poder trabalhar com o meu arquivo que eu gerei.
vai abrir uma aba no seu navegador padrão com a interface gráfica para você trabalhar. Aqui tem maiores informações sobre como funciona o site, tipo a coleta de dados, a análise de dados, a visualização desses dados. Vou aqui em Data, Importar, seleciono que eu quero importar um arquivo da base de dados Scopus CSV, porque é o formato que eu salvei o meu arquivo. Se eu selecionar Web of Science, não tem a opção CSV. Logo, coloca-se Scopus CSV, seleciona o arquivo que eu exportei e Start. E já identificou aqui os 1505 artigos da minha busca. Venho aqui na opção Filtro e ele já filtra para mim todos os artigos e publicações que não são artigos, nem capítulo de livro, nem nota, nem revisão. Eu consigo também filtrar os anos das publicações que eu quero por esse menu interativo aqui. Se eu não quisesse filtrar na hora da coleta, que nem a Morgane mostrou, eu poderia fazer isso nessa parte sem problemas. Posso ver também a média desses documentos, tipo quantos são artigo, quantos são livros, quantos são revisões, enfim. Aqui eu consigo ver a produção científica anual, consigo ver qual é o periódico mais recorrente na minha amostra, no caso essa revista aqui é Gender, Work and Organization. Gênero, trabalho e organização. Ela é bem relevante, ela tem 125 artigos na minha amostra. Eu consigo ver os autores mais relevantes, ou seja, os autores com mais publicações dentro desse conjunto. Consigo ver a produção desses autores no decorrer do tempo aqui de cada um e também quantos que eu quero no meu gráfico eu consigo determinar. Consigo ver também isso no formato de matriz e exportar nesses formatos, imprimir. Consigo ver os artigos mais citados da amostra. Consigo ver uma nuvem de palavras, bem como uma matriz com todos esses objetos, selecionar essa nuvem de palavras dos títulos, dos resumos, das palavras-chave do autor, por exemplo, e também como que eu visualizo elas, a fonte também, eu consigo mudar. Várias possibilidades de análise que você pode fazer sem a necessidade de necessariamente saber programar, né? Aqui eu consigo visualizar os países mais citados, por exemplo, o Reino Unido e os Estados Unidos lideram nessa amostra. Consigo ver também nos meus documentos sobre as referências bibliográficas deles. A gente consegue ver qual que é o autor mais citado, por exemplo, nas referências desse conjunto de buscas que eu fiz. E isso é aplicado sobre qualquer tema, né? Qualquer pesquisa que você queira desenvolver. Enfim, pessoal, são várias possibilidades que vocês conseguem levantar, como as palavras mais relevantes, como nesse caso feminismo, feminino, humano, humanos, artigo, organizações e administração, enfermagem. Eu acredito que essa questão da saúde esteja em alta, principalmente nesse contexto de pandemia, várias pesquisas sendo feitas nesse segmento, nessa área do conhecimento. Vai depender muito do que vocês querem analisar também no artigo. E para finalizar, é só clicarem aqui na plaquinha de stop ou na opção saída e stop. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.